Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso Boletim AV nessa terça-feira, dia 4 de abril de 2023, entrando no ar com as notícias do Vasco. Há 11 dias da estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 15, às 9 da noite, no Mineirão contra o Atlético Mineiro. E há 16 dias do fechamento da extensão da janela. Agora, apenas jogadores no Brasil podem ser contratados. Vamos trazer as informações de mais um dia de preparação. Mas antes, o Emerson Rocha tem um recado muito bacana para quem quer ganhar uma grana. Se liga no recado do rústico Emerson Rocha. E aí? Tá ligado? Então fica ligado nessa dica que é muito importante, é a Bet7k, a principal plataforma para apostas esportivas e cassino online e a que mais cresce no Brasil. Você tem a oportunidade de fazer uma graninha extra com apostas esportivas, com cassino online e é muito fácil e tranquilo. Se liga nessa dica, até porque a Bet7k tem vantagens exclusivas que você pode ter cashback, suporte 24 horas, sorteios semanais de até R$7.000 e pagamento via Pix, o mais rápido do mercado. Então não perca tempo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link, faz o seu cadastro e pode resgatar um bônus de até R$7.000 na banca. Tá perdendo tempo por quê? Faça o cadastro na Bet7k. Bet7k. Jogou, sacou. Falado, Emerson, ligado na Bet7k. E agora o recado é da Mais Ágil, uma outra maneira de você ganhar um dinheiro antecipado. A Mais Ágil que tem expertise de antecipar o seu fundo de garantia. Dá uma olhada, vê se o dinheiro do fundo de garantia não está depositado. Estando depositado, você consegue, através da Mais Ágil, a antecipação em menos de 24 horas. Olha só que maravilha. E com esse dinheiro, é tranquilaço, o telefone está aqui embaixo. Você consegue fazer o que quiser. Em menos de um dia, o dinheiro está na sua conta. O que você está esperando, hein? Dinheiro depositado, você antecipa e cai na sua conta. Mais Ágil, também parceiro aqui do Boletim AV. O Vasco segue a sua preparação depois do jogo treino em que venceu o Tupi de Juiz de Fora ontem por 5-1 no CT Moacir Barbosa, apenas com jogadores suplentes, jogadores que jogaram pouco contra o Atlético e jogadores que nem jogaram. O time titular fez um treinamento à parte com o técnico Maurício Barbieri. A preparação segue forte para a tentativa da melhora da performance, aumentar a força do time, fazer com que o Vasco possa bater de frente já na primeira rodada contra um adversário dificílimo, o Clube Atlético Mineiro. Atlético que recentemente foi campeão do Brasil, disputando Libertadores com uma folha altíssima, é um adversário dos mais perigosos. Ainda mais jogando dentro dos seus domínios. Mas Barbieri vem quebrando a cabeça para dar ao Vasco mais consistência, mais força, principalmente do meio para frente. Duas ótimas notícias. O lateral Puma Rodrigues voltou dos jogos da seleção do Uruguai, não jogou sexta-feira contra o Atlético porque chegou no mesmo dia, não treinou ontem o jogo treino contra o Tupi Juiz de Fora, mas treinou normalmente com o grupo titular liberado sem problema. Da mesma forma que o argentino, zagueiro central, Manu Capasso. Capasso estava com problemas na coxa, mas já foi liberado e está ok também para seguir os treinamentos. Por isso, são dois ótimos reforços. Barbieri tem todo o elenco à sua disposição. Estuda o Atlético Mineiro, viu os últimos 4 jogos do Galo e tá ligado, sabe bem, até porque o Atlético muda às vezes de time. Há até uma expectativa de que o Atlético não jogue com seu time principal contra o Vasco, dando privilégio à Libertadores da América. Mas no Vasco, ninguém quer contar com isso, até porque estreia de Campeonato Brasileiro, raramente alguém, mesmo que tenha uma competição paralela, vai poupar. É uma maneira de prestigiar a competição, prestigiar o seu público, o Mineirão que deve pegar uma grande plateia para esse compromisso. Por isso,
o Vasco não conta muito com isso. Mas a comissão técnica tem observado os jogos, os 2 jogos contra o Atlético, jogo de Libertadores e o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro contra o América. O que a gente pode ver é que, principalmente depois do jogo treino da última sexta-feira, um amistoso, melhor dizendo, contra o Atlético, Maurício Barbieri vem tentando buscar uma alternativa e por isso tá todo mundo treinando. Ele ontem usou o jogo treino contra o Tupi de Juiz de Fora para ver alternativas, para ver jogadores, para observar modelos diferentes, formas de jogar diferentes, enfim, tá testando tudo, tá buscando uma alternativa para uma engrenagem que realmente parece faltar, daquela ligação de um meio-campo mais pujante, que chegue mais, que alimente mais Alex Teixeira e Pedro Raul. É essa a preocupação desse momento. E o técnico Maurício Barbieri falou ontem, depois do jogo treino, da atividade, explicou e mostra isso em suas palavras, que realmente a preocupação dele há 11 dias é dar movimento a todo mundo, porque a qualquer instante ele pode utilizar uma peça que se destaque. Vamos ouvir então o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Antes do jogo treino que a gente realizou um treinamento com aqueles que haviam iniciado o jogo na sexta-feira, mais o Puma e o Capasso. Eles fizeram esse treinamento anterior ali, cerca de 1 hora. A ideia do jogo treino é a gente mesclar, rodar o elenco, dar minutos àqueles que tinham tido poucos minutos na sexta-feira ou que não tinham entrado. Até por isso a gente não fez todas as trocas na sexta, a gente já tinha esse jogo de hoje marcado e a ideia é justamente dar minutos para que todos eles consigam adquirir ritmo, para que todos eles tenham essa carga de jogo nesse período que a gente está sem jogos. E além disso, como eu citei também depois do último jogo, na oportunidade da gente experimentar, da gente testar variações, da gente testar dinâmicas diferentes, jogadores. Então acho que foi mais uma atividade produtiva, benéfica. Agora a gente vai aproveitar o resto da semana para trabalhar e a ideia é terminar a semana com mais um jogo treino no sábado, mantendo essa dinâmica de dar ritmo, de dar condição de jogo para todos e de também colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando na semana. E uma prova dessa tentativa de buscar uma alternativa é que ontem surgiu novamente uma boa oportunidade para o paraguaio Matias Galassa. Galassa não é o jogador mais reluzente do elenco, longe disso. Mas ontem, você está vendo fotos aí, brilhou, jogando numa posição que para muitos é diferente, como um ponta de lança, um jogador mais avançado. Ele é técnico? Ele tem qualidade para armar jogo? Não, mas tem volume, tem chegada, tanto é que ontem meteu 3 gols. Tudo bem que contra um time de 2ª divisão de Minas Gerais, mas pelo menos o gesto de chegar à frente, de pisar na área, de tabelar, já é algo que chama atenção. Além disso, Galassa provou nos 5 clássicos que o Vasco fez que ele foi útil. Se não, vejamos, contra o Fluminense foi sua estreia como titular nesse ano, jogando ao lado de Rodrigo e de Barros. Ótima atuação de todo o time e ele deu consistência, principalmente algo que vem faltando, um suporte ao lado esquerdo, ao ótimo Lucas Piton e a Alex Teixeira, que naquele jogo contra o Fluminense, você deve se lembrar, fez um grande jogo, liberado porque Galassa chegava ali, fazendo meio que uma sombra para quem quisesse utilizar as costas de Alex Teixeira. Depois veio o jogo do Botafogo. O Vasco vence por 2-0 e ele é titular. Ele joga e novamente o time vai bem. Acaba sendo sacado porque o Vasco precisa ter um time mais ofensivo e com o Botafogo perdendo um zagueiro logo no início, o Vasco teve que partir para dentro e conseguiu a vitória. E no jogo com o Flamengo, na vitória de 1-0, ele não entra em campo. Mas no primeiro jogo da decisão é uma surpresa. Galassa entra no lugar de Rodrigo. O Vasco perde, mas não faz um jogo ruim. Mas Galassa não é tão brilhante assim. Mas fez um jogo nota 6, nota 7 no máximo. 3 jogos dos 5 clássicos como titular. Será que Matias Galassa pode ser essa opção?
Não tire isso da cabeça, porque Matias Galarça é um jogador que deu, segundo a comissão, equilíbrio ao meio-campo nos jogos em que participou. Porque além de liberar o lado esquerdo, é um jogador que agora tem essa característica mais de pisar na área, mais experiente, jogou ano passado a Série A pelo Curitiba, está sendo convocado para a seleção principal do Paraguai, não é mais aquele menino, apesar de ter idade, cria que é do Vasco da Gama. Dúvida é quem vai sair. Quem sai para a entrada de Matias Galarça? Andrei é uma primeira opção. Mas como tirar o Andrei? Não vem bem? Não vem bem. Mas jogador que hoje é do Chelsea. Barbieri chegou a dizer isso numa entrevista coletiva. Só no Vasco que isso acontece. Ele serve para o Chelsea e não serve para o Vasco. Portanto, será que Barbieri teria coragem de tirar o Cria, a joia, destaque da Série B, artilheiro da seleção brasileira no Sul-Americano, titular da seleção principal no último mês contra o Marrocos em Marrocos? É uma dúvida. Jair, uma das contratações mais caras do Vasco, vindo a peso de ouro do Atlético Mineiro, jogador muito experiente e que conhece o Galo. Veio de lá, será fundamental para esse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o seu ex-clube. Será que dá para tirar o Jair? Será que Jair é o nome? Rodrigo, teoricamente, é o elo mais fraco, mas hoje é o elo mais forte. Definitivamente ganhou a posição. Estreou nesse jogo contra o Fluminense, em que Galarça também fez sua estreia no ano de 2023 como titular. Rodrigo jogando muita bola, equilibrado, importante. Crítica quando Galarça entrou no lugar dele no jogo com o Flamengo. Como tirar Rodrigo desse time agora? Gabriel Peck não vem vivendo um bom momento agora, mas voltou a brilhar no Campeonato Carioca e é muito importante na composição tática, na marcação, na volta, na entrega. Talvez seja o jogador mais favorito a sair em função de não estar entregando na sua principal e esperada valência, o ataque. Pedro Raul também seria uma alternativa com Alex Teixeira por dentro, mas o Pedro Raul é o artilheiro da temporada, jogador que o Vasco pagou 2 milhões de dólares à vista. Será que para um jogo como esse, do tamanho do jogo contra o Atlético Mineiro, não seria um risco tirar Pedro Raul? E Alex Teixeira, talvez de todos esses, o menos provável. Teixeira, que fez uma temporada 2022 que inclusive o deprimiu, porque ele viu que não estava bem, volta em 2023 com todo o gás, fazendo gols, dando assistência, jogando um grande futebol. Talvez de todos esses 6 relacionados do meio para frente, seja o jogador com menos chance de sair. E Luca Orediano, hein? Será que o Orediano teria chance de jogar como titular, talvez por dentro, talvez espetado na ponta? Acho difícil. Orediano está ainda abaixo na parte física. E a 11 dias de uma estreia tão importante, tão pegada como vai ser contra o Atlético Mineiro, eu posso afirmar hoje aqui que dificilmente o gringo vai ser titular. Provavelmente vai ter que jogar muito no Campeonato Brasileiro para, principalmente, compensar o investimento de 4 milhões e meio de dólares. Ainda está abaixo da parte física, ainda precisa ganhar confiança para aí sim ganhar a posição de titular. Sábado tem mais um jogo contra a Portuguesa, e aí a expectativa da formação. Será que Barbieri vai repetir o 11 tradicional? Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira? Seria esse o time? Se ele mudar alguma peça, é um grande indicativo. Faltaria uma semana para a estreia contra o Galo. Vamos ficar ligados. E olha, e quem chamou a atenção ontem foi Juan Cruz, jogador que chegou do Santos Futebol Clube, já está no bid e é um jogador que tem condição de jogo. Mostrou presença de área, fez gol, se movimentando muito e amanhã, inclusive, ele vai ser apresentado numa entrevista coletiva na parte da tarde do CT Moacir Barbosa. É mais um que está entrando ali para dar uma bagunçada. É o que o Vasco mais precisa hoje. Jogadores com alternativas para que o técnico Maurício Barbieri, usando até a palavra que eu usei aqui, dê uma bagunçada nesse time, possa mudar um pouco, porque o que está operando não está legal. Parece que a coisa não andou tanto. É um time competitivo, mas ainda sem um brilho para tentar conseguir uma vitória. O Vasco, que solicitou no dia 23 de março
o Maracanã para o jogo do dia 23 de abril contra o Palmeiras. O Vasco vai jogar contra o Palmeiras no Maracanã, ou pela via boa, com o consórcio Maracanã, que foi cobrado hoje com carta para o pessoal do consórcio, para o presidente do Flamengo e para o presidente do Fluminense, cobrando uma posição. O Vasco quer saber se o Maracanã vai ser liberado tranquilo, o Vasco pagando o aluguel, ou então se o Vasco vai ter que ir para a justiça. Bom lembrar que o jogo acontece 2 dias antes do encerramento da concessão provisória, a sexta, dada a Flamengo e Fluminense. Será que estrategicamente Flamengo e Fluminense vão querer comprar essa briga? Não vai ficar chato para eles brigar a 2 dias de uma nova concessão? Seria um belo argumento para o Vasco. Mas o problema é deles. O Vasco fez o pedido, ratificou a intenção e, por bem ou por mal, o Vasco vai jogar contra o Palmeiras no Maracanã. Logo mais no News, a gente vai falar de uma importante reunião que está acontecendo agora, do board da SAF. Finalmente, o Conselho de Administração da SAF está reunido, conversando sobre orçamento, plano de sócio-torcedor, Maracanã, tem muita coisa sendo conversada, inclusive algumas cobranças que eu vou trazer aqui no News mais à noite. Mais informações do time, questão de contratações, como é que o Vasco está se movimentando. O Vasco pensou num jogador, mas quando soube da ideia do preço, correu. Você vai saber quem é logo mais no AVNews a partir de 10h30 da noite. Em nome da Mais Ágil e também da Bet7k, estamos encerrando o Boletim AV dessa terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!